moçada! Então, vamos continuar e vamos falar sobre processo legislativo. Quando eu falo sobre processo legislativo, eu estou falando propriamente sobre aquela função típica do poder legislativo, que é a função de criar normas. O pessoal fica dizendo assim, e qual que foi a melhor invenção do homem, né? Foi o avião, foi o cometa, não sei o quê, né? Cometa não é invenção do homem, não, não, mas a nave espacial, blá, blá, blá. Não! A maior invenção do homem, do meu ponto de vista, é a legislação. Você parar para pensar que a gente vai, né? Pega um problema que não está regulamentado, uma coisa sobre a qual as pessoas discordam. Aí nós elegemos pessoas, essas pessoas identificam esses problemas, essas pessoas fazem uma proposta de uma regulamentação para esses problemas, elas discutem sobre isso, elas aprovam isso, elas publicam isso, e aí a partir de então todo mundo, né, conhece aquela legislação e passa a seguir aquela legislação, né, para que a gente possa viver de uma maneira mais pacífica. E quando há violação daquela legislação, a gente cria um mecanismo para sancionar, para penalizar aquele que viola esse acordo que foi tomado entre todos nós. Eu acho isso de uma sofisticação intelectual absurda. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre como que a gente faz isso, como a gente faz a criação de legislação no ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Então, se você quiser, vamos começar aí, né? A Constituição indica, óbvio, eu estou falando aqui das espécies legislativas para a criação de lei formal e material pelo Congresso Nacional. Lá no artigo 59, quais são as espécies legislativas, ou seja, o que se considera lei neste país, lei formal e material, né? E o que é isso? As emendas à Constituição, peraí que eu quero marcar aqui em vermelho, emendas à Constituição, tá certo? As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, não quer marcar, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Isso é o que, segundo o artigo 59, são consideradas as espécies legislativas. Aqui a gente vai focar, tá? Eu vou dizer quais que são as espécies legislativas que nós vamos focar, que são as que são mais trabalhadas no exame de ordem e são as que são mais utilizadas no cotidiano em geral, tá? Emendas constitucionais, não vou falar muito sobre isso. Por que não vou falar muito sobre isso? Nós já estudamos bastante emenda constitucional quando falamos em poder constituinte derivado reformador. Quando eu falei de poder constituinte derivado reformador, eu falei dos limites do poder constituinte derivado reformador, das condições, do procedimento. Então eu falei das cláusulas pétreas, falei tudo de emenda constitucional lá. Então, se você precisar de alguma coisa de emenda constitucional, volta lá naquela aula do poder constituinte derivado reformador. Não me alongarei a respeito das emendas constitucionais. Mas basicamente você sabe, né? Emenda constitucional é uma alteração no texto da própria Constituição. Essa alteração produzida no Congresso Nacional, e aí tem requisitos específicos para a criação, um procedimento específico para a criação de emenda constitucional, que é mais difícil do que o procedimento para a modificação das leis em geral. Exige um quórum diferenciado, votação em 2 turnos, 3/5. Existem matérias que podem e não podem ser tratadas, porque o texto constitucional ele é mais raro, mas importante, então a gente não possibilita a alteração de todo o texto constitucional, tem as cláusulas que não podem ser tendentes a ser abolidas, enfim, né? Vocês conhecem bem isso, qualquer coisa, volta lá na aula de poder constituinte derivado reformador. Também, o que nós vamos usar então para falar sobre o que eu vou falar bastante aqui? Eu vou falar bastante sobre as leis ordinárias, que são as leis que nós mais utilizamos no nosso cotidiano. Se você parar para olhar aí o teu vade-mecum, você vai verificar, né, Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, tudo isso é lei ordinária. Ordinária porque ela é comum, ela é cotidiana, ela é corriqueira. Normalmente os assuntos são tratados através de lei ordinária. Lei complementar. As leis complementares, elas têm um procedimento muito semelhante das leis ordinárias e elas se diferenciam porque tratam de temas que a Constituição considera um pouquinho mais complexos, um pouquinho mais delicados. E aí, para a criação das leis complementares, a Constituição exige um quórum diferenciado. Enquanto para fazer lei ordinária precisa de maioria simples, para fazer lei complementar precisa de maioria absoluta.
Normalmente as leis complementares se referem a questões eleitorais e a questões tributárias, tá? Vocês conhecem algumas leis complementares que eu já comentei aqui com vocês, por exemplo, a lei que determina a criação de estados e a lei que determina que deveria identificar um período para a criação de municípios são determinadas como leis complementares. Ai, meu Deus, professora, mas como que eu vou saber quando que é lei complementar, quando que é lei ordinária? Você vai saber porque a própria Constituição vai te dizer. Quando ela quiser lei ordinária, quando ela quiser lei complementar, ela vai expressamente falar que quer lei complementar. Ela vai dizer, tal assunto será regulamentado por lei complementar. É assegurado tal direito na forma da lei complementar. Lei complementar especificará os outros casos de. Então, quando a Constituição quiser lei complementar, você vai saber isso, porque ela expressamente vai dizer. Se a Constituição não disser nada, se só tiver escrito assim, isso se regulamentará na forma da lei, ou isso será feito conforme a lei, aí você já sabe que é lei ordinária. Então, a lei complementar, ela se diferencia da ordinária, né, em virtude das matérias que ela trata. Quando a Constituição quer uma lei complementar, ela expressamente prevê, e basicamente no procedimento a lei complementar ela é feita, né, com maioria absoluta, enquanto que a lei ordinária é feita com maioria simples. Leis delegadas, não vou falar nada de lei delegada. Por que não vou falar nada de lei delegada? A lei delegada praticamente não é utilizada no sistema jurídico brasileiro, tá certo? Ela era prevista como uma hipótese em que o Poder Executivo pretendia legislar sobre um determinado tema, e aí o Poder Executivo ia pedir uma autorização do Poder Legislativo para fazer essa legislação. Claro, o Poder Legislativo legisla, o Poder Executivo administra. Então, o natural não é que o Poder Executivo legisle. Se o Poder Executivo quiser legislar, ele deveria pedir essa autorização, explicar por quê e receber uma autorização, inclusive com limites. E o procedimento para isso seria a lei delegada. Todavia, entretanto, porém, juntamente com a lei delegada, nós temos a medida provisória. E a medida provisória é um procedimento muito mais simples de ser usado pelo Poder Executivo do que a lei delegada. Por isso, a lei delegada praticamente ficou morta no ordenamento jurídico brasileiro, e eu não vou falar sobre lei delegada. Vou falar bastante sobre medida provisória, tá? Medida provisória, realmente, nós vamos ter 2 slides específicos para tratar sobre isso. Decretos legislativos e resoluções também não serão objeto aí de análise específica nessa aula, porque eles se tratam de espécies menos importantes, vamos colocar assim, que são produzidas, né, pela Câmara ou pelo Senado ou pelo Congresso, com relação a competências muito específicas de própria organização desses órgãos legislativos, tá certo? E que também não são muito utilizadas e não são muito cobradas. Então, eu não vou ficar me demorando nesses temas. Então, basicamente, sobre o que é que nós vamos falar muito? Vamos falar muito sobre lei ordinária e vamos falar muito sobre medida provisória, tá certo? Então, falei sobre as espécies, que estão lá no artigo 59, né? E vamos falar também sobre os ritos. Nós temos o rito, que é o processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo que se aplica à criação das leis ordinárias. Nós vamos estudar este rito. Por quê? Porque uma vez que você conheça esse rito, o rito ordinário, fica muito mais fácil para você utilizar, para você conhecer, para você aprender os outros ritos. Por exemplo, se você conhece bem o rito ordinário, você vai depois estudar um rito especial, como é o da emenda constitucional, você sabe que muda o quórum, muda a fase de sanção ou veto, mas você conhece o rito geral. Então, nós vamos trabalhar primeiro o rito geral, que é o rito mais importante, que é o que você não pode desconhecer. Nós, paralelamente ao rito legislativo ordinário, temos o processo legislativo sumário. O processo legislativo sumário, ele é uma abreviação do processo legislativo ordinário. O que significa isso? Significa que enquanto o processo legislativo ordinário ele tem várias fases e ele não tem prazos específicos, o processo legislativo sumário é um processo legislativo que o presidente da República ele pede uma urgência na análise daquele projeto de lei, né?
E em virtude dele fazer o pedido dessa urgência, o Congresso ganha prazos para analisar esse projeto de lei. Então vai ser 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e, havendo emenda, 10 dias para finalizar, tá certo? Então o processo legislativo sumário, ele é uma abreviação do ordinário a pedido do presidente da República e o que ele tem de diferencial é que se coloca um prazo, então, para que as casas do Congresso Nacional analisem esse projeto de lei. E temos os ritos especiais, né? Os ritos especiais são efetivamente ritos diferenciados. O procedimento de emenda constitucional é um rito especial para a criação de norma, que vocês já conhecem, porque tem limites específicos, porque tem fases específicas, porque tem um quórum específico. O procedimento para a criação de medida provisória também é um rito especial, que tem um procedimento específico, uma maneira específica, um quórum específico. Então, né, sobre os ritos, o ordinário, que é o que nós vamos estudar agora, o sumário, que é o abreviado, e os especiais, que geram espécies legislativas diferenciadas. Então vamos começar pelo rito ordinário. O rito ordinário, ele é dividido em fases, tá certo? Ele é dividido em fases. A fase de iniciativa, que é a fase de propositura do projeto de lei, a fase de discussão e votação, que é a fase em que esse projeto de lei vai passar pelas comissões, vai ser discutido, vai ser estudado, vai ser emendado e vai ser votado pelos parlamentares. A fase de sanção ou veto, que é uma fase realizada pelo Poder Executivo, quando o Poder Executivo vai dizer se está de acordo ou não com o projeto de lei que foi criado pelo Poder Legislativo. E uma última fase de promulgação e publicação, que é quando esse projeto de lei vai ser organizado e vai ser publicado, vai se tornar do conhecimento da população e então vai ser exigível a sua observância. Então vamos lá, de tudo que foi falado até aqui, por relevante que é. Vamos lá. Primeiro, o Congresso Nacional é responsável por produzir a legislação deste país. As espécies legislativas estão previstas no artigo 59. Nós vamos focar o nosso estudo na lei ordinária e nas medidas provisórias. Quando a gente fala em processo legislativo, procedimento para a criação de leis, nós podemos estar falando em rito ordinário, rito sumário ou ritos especiais. O rito ordinário, processo legislativo ordinário, é o processo legislativo de criação das leis ordinárias, sobre o qual nós vamos focar mais, que nós vamos estudar mais. O processo legislativo sumário, ele é muito semelhante ao ordinário, mas ele é um processo urgente. A pedido do presidente da República, há uma abreviação no rito sumário, há uma abreviação no rito ordinário, que coloca prazos ao Congresso para analisar o projeto de lei. 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado, 10 dias para averiguação de emendas. E os ritos especiais dão propriamente vida a espécies legislativas especiais, como as emendas constitucionais e as medidas provisórias. Tudo bem até aqui? Isso aqui foi um geralzão, foi uma introdução, certo? Isso foi uma introdução. Aí nós começamos a falar do processo legislativo ordinário. E no processo... eu quero sair daqui. No processo legislativo ordinário, falei para vocês que nós temos fases. A primeira fase é a fase de iniciativa. A fase de iniciativa é a fase que vai me indicar quem é que pode propor projetos de lei a respeito do quê? Estou falando aqui de leis ordinárias, hein? Estou falando de leis ordinárias. Quem é que pode propor projetos de lei a respeito do quê? A iniciativa, ela se divide em duas possibilidades. Existem projetos que são de iniciativa comum e projetos que são de iniciativa reservada. Os projetos que são de iniciativa comum, eles podem ser apresentados por... Vamos lá, vamos marcar em vermelho aqui para vocês. Projetos de iniciativa comum podem ser marcados por membro ou comissão da Câmara, então deputados ou comissão da Câmara, membro ou comissão do Senado, então senador ou comissões do Senado, presidente da República e cidadãos. A maioria dos projetos de lei previstas lá, né, das competências previstas no artigo 22
e no artigo 24 da Constituição são de iniciativa comum, ou seja, deputados podem apresentar projetos de lei, senador pode apresentar projeto de lei, comissão da Câmara ou comissão do Senado pode apresentar projetos de lei naqueles temas, presidente da República pode apresentar projeto de lei naqueles temas e cidadão pode apresentar projeto de lei naqueles temas, tá? Aí você deve estar pensando assim, ai, que bacana, então eu posso apresentar um projeto de lei sobre aqueles temas? Eventualmente pode, mas vai ser através da iniciativa popular, né? O que é a iniciativa popular? É um procedimento, está descrito aqui no final do nosso slide, que compreende a possibilidade de um cidadão apresentar um projeto de lei desde que ele conte com a subscrição, ou seja, o apoio por assinaturas de no mínimo 1% de todo o eleitorado nacional, esse eleitorado distribuído em ao menos 5 estados, e em cada um desses estados com 3/10 da população. Então, a iniciativa popular, a gente até já conversou um pouquinho sobre iniciativa popular quando a gente falou de democracia direta. E aí eu comentei com vocês, os instrumentos de democracia direta são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. A iniciativa popular é essa possibilidade que o cidadão tem de apresentar um projeto de lei. Eu não conheço nenhum senador, não conheço nenhum deputado, nenhuma comissão, nem o presidente da República, e eu queria levar um projeto de lei ao Congresso Nacional. Como que eu faço? Você tem que conseguir esse apoio, essa assinatura de 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados, para demonstrar representatividade, em cada um desses estados, pelo menos 3/10, né, dos eleitores. E aí, os exemplos que a gente tem aqui, por exemplo, né, a lei lá da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular, né, uma lei de iniciativa popular. Então, sobre iniciativa. Primeiro, você tem que saber que existe a iniciativa comum, que todo esse pessoal pode apresentar projetos de lei sobre os temas lá do 22 e do 24 da Constituição em geral, beleza? Paralelamente aos temas de iniciativa comum, a Constituição prevê os temas de iniciativa reservada. O que são os temas de iniciativa reservada? Existem algumas determinadas propostas de lei, de projetos de lei, que vão fazer diferença para categorias, para poderes específicos. E que se a gente permitir que qualquer um apresente projetos de lei sobre esses temas, nós podemos estar colocando em risco a autonomia dessas instituições. Vou explicar para você. Por exemplo, você sabe que tem lá o Ministério Público. O Ministério Público, ele é autônomo, ele precisa ter autonomia para que ele possa funcionar bem, para que ele possa cumprir as finalidades que são previstas para ele pela Constituição. Então, o Ministério Público, ele tem um orçamento próprio, por exemplo, tá? E aí, ele que vai saber dizer quantos promotores ele precisa, ele que vai saber dizer como que ele pretende gastar o dinheiro dele, ele que vai saber como ele deve se auto-organizar. Então vamos pensar que a gente permitisse que qualquer um desses aqui da iniciativa comum pudesse apresentar um projeto de lei, por exemplo, reduzindo salário do Ministério Público ou reduzindo a quantidade de cargos ou aumentando a quantidade de cargos e comprometendo o orçamento do Ministério Público. Nós estaríamos, eventualmente, colocando em risco a própria estrutura do Ministério Público. O Ministério Público está prevendo que vai ter um orçamento de 200 e vai gastar 100 com servidores, sei lá. E aí um determinado parlamentar vai lá e sobe esse gasto para 180. Se essa lei for aprovada, a gente pode estar gerando um problema, uma restrição tão grande ao orçamento do Ministério Público, que a gente poderia estar prejudicando o próprio funcionamento do Ministério Público. Então, para proteger algumas instituições, para proteger o funcionamento dos poderes, a Constituição prevê que alguns temas, né, para projetos de lei, eles vão ser apresentados por iniciativa reservada, ou seja, apenas algumas entidades, algumas autoridades vão ser legitimadas, autorizadas a apresentar projetos de lei sobre aqueles temas. Então veja ali, por exemplo, no nosso slide, sobre o judiciário. Então assim, leis que alterem o Estatuto da Magistratura, leis que alterem a quantidade de cargos, leis que alterem a remuneração e organização do Poder Judiciário só devem ser propostas pelo próprio Poder Judiciário.
Mesma coisa, leis que se miscuam em relação ao Ministério Público devem ser propostas pelo Procurador-Geral da República. Leis que digam respeito à administração do Poder Executivo, né? Por exemplo, leis que digam respeito à criação de cargos na administração pública federal devem ser propostas apenas pelo Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo em âmbito federal. Então, o que você tem que ter entendido da iniciativa? A iniciativa é a fase de propositura do projeto de lei. Em geral, os temas em geral do artigo 22 e do artigo 24, estou falando de produção de lei federal, né, de lei que vai ter vigência em âmbito nacional, eles são de iniciativa comum, ou seja, eu quero apresentar um projeto sobre meio ambiente, o senador pode? Pode. Eu quero apresentar um projeto sobre educação, o deputado pode? Pode. Eu quero apresentar um projeto de lei sobre direito civil. A comissão do Senado pode? Pode. Eu quero apresentar um projeto sobre direito penal. Um cidadão por iniciativa popular pode? Pode. Então, em geral, os temas, né, que vão ser tratados no Congresso Nacional para a criação de lei ordinária, eles são de iniciativa comum. Senadores, deputados, comissões, cidadãos, presidente da República. Mas, em algumas situações, para a preservação e o funcionamento de instituições de poderes, nós temos as iniciativas reservadas. Se eu for falar sobre organização e estrutura de um determinado poder, quem tem legitimidade para apresentar a iniciativa sobre aquele projeto de lei é apenas aquele, né, aquele representante daquele mesmo poder. Então, por exemplo, vou me imiscuir na administração pública federal. Quem tem iniciativa reservada para isso é o presidente da República. Vou me imiscuir na magistratura, quem tem poder para isso é o próprio Poder Judiciário, né, para propor lei sobre isso. Vou falar sobre o Ministério Público, quem tem o poder para apresentar projeto de lei sobre esse tema é só o próprio Ministério Público, tá certo? Essa é a diferença da iniciativa comum e da iniciativa reservada. Um projeto de lei que seria de iniciativa reservada e eventualmente for proposto por alguém de iniciativa comum. Por exemplo, um senador apresentou um projeto de lei modificando a carreira do Ministério Público Federal. Qual é o prejuízo disso? O prejuízo é a inconstitucionalidade, tá certo? Essa lei vai ser inconstitucional por ter um vício de iniciativa, tá certo? Prestem atenção em relação a essa questão da iniciativa, eventualmente o examinador da ordem pode perguntar para vocês, e aí vocês têm que saber para responder, tá? Prestem atenção no presidente da República, ele transita nas duas categorias. Ele tem tanto a possibilidade de apresentar projetos de lei de iniciativa comum, como ele tem a possibilidade de apresentar projetos de lei de iniciativa reservada, tá certo? Eu marquei ali ainda que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa, mas eu vou deixar para tratar desse tema quando a gente falar propriamente da sanção, tá certo? Ainda sobre o projeto, sobre o rito ordinário. Então, passamos a fase de iniciativa, vamos para a fase de discussão e votação. Como é a fase de discussão e votação? O projeto de lei foi proposto, ok? A casa inicial é normalmente a Câmara dos Deputados. A casa inicial só vai ser o Senado Federal se o projeto de lei for proposto por um senador ou uma comissão do Senado. Então, se na OAB perguntarem para você assim, projeto de lei proposto pelo Procurador-Geral da República, aonde ele começa? Na Câmara dos Deputados. Projeto de lei proposto pelo Presidente da República, onde ele começa? Na Câmara dos Deputados. Projeto de lei proposto por iniciativa popular, aonde ele começa? Na Câmara dos Deputados. Quando ele vai começar no Senado Federal? Apenas quando ele for proposto por um senador ou por uma comissão do Senado, beleza? Então, a casa inicial, normalmente, que está aberta para cima para receber os projetos de lei, lembram lá do desenho da Câmara, né? Quem está aberto para receber os projetos de lei lá é a Câmara dos Deputados, beleza? Então, o projeto começa pela Câmara dos Deputados. Ele vai passar pelas comissões, pode ser discutido, analisado e votado na própria comissão, ou se for um caso de competência do plenário ou recurso de 1/10 dos parlamentares, ele vai ser levado à análise do plenário. Se rejeitado, não conseguiu obter o quórum de maioria simples, ele é arquivado.
Se aprovado, ele é encaminhado à Casa de Revisão, que nesse caso, nos casos em geral, vai ser o Senado Federal. No Senado Federal, mesmo procedimento, vai passar pelas comissões, se for o caso, vai ser levado à aprovação no plenário. Sendo rejeitado, ele é arquivado, sendo aprovado, ele passa para a próxima fase. Mas aqui nós temos uma outra possibilidade, que é ele ser emendado. Se houver emendas do Senado Federal ao projeto de lei, é preciso voltar para a Câmara para que a Câmara analise e vote a emenda. Beleza? Então, vota na Câmara, discute e vota na Câmara. Se aprovado, vai ao Senado. Discute e vota no Senado. Se aprovado, vai embora. Se emendado, volta para a Câmara. A Câmara analisa a emenda. Se aprovada, vamos para a próxima fase. Qual é a nossa próxima fase? A fase de sanção e veto. Essa terceira fase, que é a fase de sanção e veto, ela é bem interessante porque é uma fase que acontece fora do Congresso Nacional. Embora a produção de legislação ela seja uma competência, uma função do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, a fase de sanção e veto é uma fase que é realizada pelo Presidente da República. Então ela acontece fora do Congresso Nacional. Quando um projeto de lei ele é aprovado na Câmara e no Senado Federal, ele é encaminhado ao Presidente da República. E o Presidente da República deve dizer se ele sanciona, ou seja, se ele concorda, se ele aprova, se ele está de acordo com aquela norma, ou se ele a recusa, se ele a veta, tá certo? A sanção, ela pode ser tácita ou expressa. Passou 15 dias que o projeto de lei chegou para o Presidente da República. Ele não se manifestou, não falou nada, esqueceu. A lei está considerada sancionada tacitamente. Aquele que cala, consente. Se o presidente não falou nada, a sanção foi tácita. Ou ela pode ser expressa. O presidente pode, escrever, pode mandar publicar, pode dar uma entrevista, enfim, falando que ele sanciona o projeto de lei. Então, a sanção ela pode ser tácita ou pode ser expressa. Agora, se o presidente quiser vetar, ele precisa fazer isso de maneira expressa. Dentro de que prazo? Dentro do prazo de 15 dias. Ora, se ele não se manifestar em 15 dias, eu considero que está tacitamente sancionado, então o veto tem que ser feito dentro de 15 dias. O veto nunca pode ser tácito, tá? O veto vai ser sempre expresso. Então, o presidente precisa se manifestar, dizer, eu estou vetando, o que é que eu estou vetando e por que é que eu estou vetando. A razão, o veto pode ser total ou parcial, veto o projeto de lei inteiro, ou, se for total, ou parcial, veto um artigo, uma linha, um inciso. Posso vetar uma palavra? Não, de jeito nenhum, tá? Não posso vetar uma palavra, porque se eu vetar uma palavra, eu posso alterar todo o sentido da norma, né? A norma diz não, a lei diz não matar, eu vou lá e veto não, fica matar. Não posso fazer isso, tá certo? Então, mesmo que o veto seja parcial, ele tem que ser um veto de uma linha, um artigo, um parágrafo, beleza? Inteiro. Então, o veto pode ser total ou parcial, ele é sempre expresso, e as motivações do veto podem ser políticas ou podem ser jurídicas. Quando a motivação do veto é política, é porque o presidente considera que aquela lei contraria o seu plano de governo, contraria o interesse público. Quando a motivação do veto for jurídica, é porque o presidente considera que aquela lei contraria o texto constitucional. A lei é inconstitucional, por isso o veto. E aí o veto é um veto jurídico. Se houver o veto presidencial, é necessário reencaminhar isso para o Congresso, para que o Congresso diga se mantém ou se derruba o veto presidencial. Então vamos lá, Iniciativa, discussão e votação, sanção e veto. Havendo veto, o veto precisa voltar ao Congresso Nacional, que numa reunião conjunta, tá, vai decidir se mantém aquele veto ou se derruba o veto presidencial. Se o veto presidencial não acontecer, houver a sanção, ou se o veto presidencial for derrubado, nós passamos para a última fase. A última fase, que é a fase de promulgação e publicação. É quando se organiza o texto, se organiza aquele texto de lei, se relaciona ele no Diário Oficial, assina, põe uma data e publica. Depois de publicado,
ou o texto já vem previsto a sua data em que ele entra em vigência, né? Às vezes pode parecer assim, esse texto de lei entra em vigência na data da sua publicação. Às vezes aparece esse texto de lei entra em vigência daqui a 1 ano, por exemplo, ou se não consta nada, ele entra em vigência no prazo de 45 dias, que é o período tradicional de vacatio legis, ok? Então, nós falamos sobre o que nessa aula? Falamos sobre o processo legislativo. Eu recomendei a você a leitura do artigo 59, em que estão as espécies legislativas. Depois nós falamos sobre a diferença dos procedimentos, dos ritos. Pode ter o ordinário, pode ter o sumário, pode ter os especiais. Falei que nós íamos focar no ordinário, que é o processo de criação de lei ordinária, que esse processo se divide em 4 fases. A primeira fase é da iniciativa. Quando eu falei de iniciativa comum e iniciativa reservada. Falamos sobre a segunda fase, discussão e votação, a possibilidade, né, de discutir nas comissões, votar, aprovar, emendar os projetos de lei. Depois de discussão e votação, falamos de sanção e veto, que é a participação do presidente da República na criação das normas, podendo sancioná-las ou vetá-las, sancioná-las de forma tácita ou expressa, vetá-las sempre de forma expressa, total ou parcial, ou ainda com motivação jurídica ou política. E aí falamos falamos que se houver o veto, esse veto tem que ser levado à análise do Congresso Nacional, para que mantenha ou derrube o veto. E, por fim, falamos da fase de promulgação e publicação, a partir da qual a lei entra em vigência e passa a ser aplicável e exigível, sua observância, né, pelos cidadãos. Beleza? Então, aqui nós falamos sobre o processo de criação de lei ordinária. O que diferencia o processo de criação de lei ordinária do de criação de lei complementar? Apenas o quórum. Enquanto na lei ordinária a maioria é simples para aprovar em ambas as casas, na complementar a maioria é absoluta, tá certo? A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso no começo da aula. E o que diferencia o ordinário do sumário? O ordinário é todo esse rito que eu comentei com vocês, e o sumário ele é abreviado a pedido do presidente da República, né, que determina que então a aprovação na Câmara seja em 45 dias, no Senado em 45 dias, e havendo emenda, a emenda seja analisada em 10 dias, certo? Isso que diferenciaria o rito sumário. Na próxima aula nós vamos falar sobre as medidas provisórias, tá certo? E continuamos falando, portanto, sobre poder legislativo. Eu agradeço muito quem aguardou até agora, quem ficou aqui comigo até agora, e até daqui a pouco.